Se você ainda não opera utilizando os padrões de continuidade, você está deixando de ganhar muita grana no mercado financeiro. Então fica até o final desse vídeo para aprender como você vai começar a alavancar os seus resultados a partir de agora. O meu nome é Stephanie, eu sou a idealizadora aqui do Acesso Trader e nesse canal eu vou te transmitir a minha experiência de mais de 5 anos de mercado. Se você não é inscrito, se inscreva e eu vou deixar rolando aqui pela tela também o meu Instagram para que você possa me acompanhar por lá também e receber dicas do mercado diariamente. Então agora, vamos embora pro vídeo. Existem 3 padrões de continuidade que são os principais e que aparecem com mais frequência na frente do gráfico. E quais são esses padrões? Nós temos aí a cunha de continuidade, o padrão bandeira e os triângulos de continuidade. Vamos falar primeiro sobre a cunha de continuidade. Para facilitar a nossa vida, eu já deixei aqui o nosso desenho pronto. E nesse desenho que eu fiz, perceba que o mercado ele vinha trabalhando aqui em uma tendência de alta, deixando aí topo acima de topo e fundo acima de fundo. Nitidamente, uma tendência principal de alta. E aqui, o que o mercado formou? Ele formou um padrão cunha apontado aí contra essa tendência que vinha anteriormente de alta. Se eu tenho uma cunha, esse padrão apontado aí contra a minha tendência vigente, ela representa sempre continuidade. E como é que é estruturada essa cunha? A cunha nada mais é do que um afunilamento. E esse afunilamento é representado pela perda da amplitude nas pernadas de impulso. Perceba que essas pernadas impulsivas, elas vêm cada vez perdendo mais a sua amplitude. Então, isso representa um afunilamento. Essa estrutura aqui, ela quer dizer que o mercado, ele vem na tendência de alta, ele desceu em formato de cunha. Se ele desceu, se esse movimento aqui de queda, ele está em forma de afunilamento, em forma de cunha, significa que ele está perdendo a força. E é aí que vai entrar o nosso contexto. Se o movimento de queda está perdendo a força e eu venho em uma tendência principal de alta, isso aqui só pode representar para mim uma continuidade. Então, você não vai pensar em vendas quando você encontrar uma estrutura como essa. Nesse cenário aqui de alta, a gente vai sempre pensar em compras por todo o contexto e pela representatividade desse padrão. Então, alinhando aí o nosso contexto, o mercado vem na estrutura de alta, corrigiu aqui em formato de cunha, você pode contextualizar uma regiãozinha de demanda, mais ou menos aqui nesse ponto, para que no final aqui dessa cunha, mais ou menos nessa última pernadinha que ele fizer aqui de baixa, fechando aqui esses 3 toques, você possa fazer uma compra nesse ponto e surfar a próxima impulsão de alta desse ativo. Na tendência de baixa funciona da mesma forma, tá? O mercado ele vem aqui numa tendência de baixa, tá caindo, e a partir desse momento aqui ele começou a estruturar aí a nossa cunha de continuidade, fez aí o nosso afunilamento, mostrando que esse movimento contra a minha tendência vigente, por ser um afunilamento, ele vem perdendo amplitude nas pernadas de impulso e vem perdendo a sua força. Se esse movimento de alta tá fraco, significa que a minha oferta está no controle. Então, basta você contextualizar uma regiãozinha de oferta aqui mais ou menos nesse ponto, uma região de oferta bem contextualizada, com boas confluências, e aí você pode pegar um trade aqui no final dessa cunha, nesse terceiro toque que ela faz aqui para poder fechar a cunha e surfar a próxima impulsão de baixa desse ativo. Resumindo, nosso padrão cunha de continuidade nada mais do que um afunilamento apontado contra a tendência vigente. Vamos agora ver um exemplo desse padrão de continuidade lá na frente do gráfico, na prática, para você poder absorver muito bem esse conhecimento. Eu estou aqui no Audi JPY, tempo gráfico de 15 minutos. Mercado ele fez essa forte impulsão de alta e ele posteriormente voltou, rompendo esse último fundo válido aqui, revertendo essa alta aqui para uma posterior baixa, certo? Eu tenho aqui em cima também essa região de oferta, que é esse candle positivo, que antecedeu essa queda do preço. Vou deixar essa regiãozinha de oferta marcada, porque o que eu percebi aqui nesse ativo? O mercado, depois de fazer essa impulsão aqui de baixa, ele começou a estruturar o que aqui para mim?
uma cunha apontada contra essa tendência vigente, indicando para mim uma possível continuidade. Então, eu pego aqui por esses fundos, ó, traço desse fundo até esses fundinhos mais acima, pego aqui também na região de topos, ó, desse topinho aqui até esse topinho aqui, e vou aguardar que ele busque essa região de oferta junto com o topo aí da minha cunha, dessa linha de retorno aqui, dessa linha de topos da cunha. Quando ele tocar aqui, eu posso fazer uma venda visando a baixa do ativo. Vamos ver se foi isso que ele fez? Eu vou soltar o replay e a gente vai monitorar. Soltando o replay, o mercado travou lá em cima, exatamente nesse ponto aqui, ó, região de oferta junto com o topo da cunha e começou a despencar. Vamos ver até onde ele vai. Ó, mercado caindo bastante até aqui embaixo. Então, se a gente tivesse pego uma venda nesse ponto, no topo da cunha junto com a oferta, posição vendida, topo da cunha junto com a região de oferta. Vou colocar o stop aqui nessa região desse topinho mais extremo, tá? Para poder ficar uma região segura de ser trabalhado o preço. E a gente surfando até o último fundo que o mercado deixou aqui embaixo, ó. Esse último fundo seria uma operação nesse trade simples para te pagar aí mais de 12 vezes o risco retorno. Isso somente com uma regiãozinha de oferta, topo da cunha e o contexto de continuidade que te indica esse padrão. O segundo padrão de continuidade, particularmente, é o meu preferido, que é o padrão bandeira. Também já deixei o desenho dele aqui pronto para poder facilitar a nossa vida. E se liga só, o mercado, ele vinha aqui trabalhando em uma estrutura de alta e aqui, a partir desse ponto, ele começou a corrigir, formando o nosso padrão bandeira. O padrão bandeira nada mais é do que um canal paralelo, ó, um canalzinho paralelo apontado contra a tendência vigente. Então, se você tem esse tipo de estrutura, esse tipo de correção, saiba que é uma correção aí em padrão bandeira. A gente fala que o mercado subiu e corrigiu bandeirando. E quando isso acontece, é muito fácil de você identificar um ponto de entrada. Basta você contextualizar uma regiãozinha de demanda mais ou menos aqui nesse ponto, ó, mais ou menos nesse ponto. Você pode contextualizar a sua região de demanda e pegar essa entrada aqui no fundo do canal. Então, você vai ter o fundo do canal junto com a região de demanda, você pode alinhar outras confluências para poder fazer uma compra nesse ponto, visando a continuidade da alta do ativo. Você vai estar pegando uma entrada no final de uma correção e surfando aí a próxima impulsão, que é isso que a gente sempre está querendo na frente do gráfico. Então, esse é o nosso padrão bandeira de continuidade, é um canal apontado contra a tendência vigente. E da mesma forma que aconteceu aí na tendência de alta, acontece também na tendência de baixa. A mesma ideia, o mesmo contexto. O mercado vem caindo e aqui, a partir desse fundo, ele começou a corrigir formando a nossa estrutura, o nosso padrãozinho bandeira, nosso canal paralelo apontado contra a tendência vigente, que era de queda. Então, se eu tenho essa estrutura, eu tenho uma representação aí de continuidade. Você vai fazer a mesma coisa, só que aqui você vai alinhar, ao invés de uma região de demanda, você vai contextualizar uma regiãozinha de oferta mais ou menos nesse ponto. Aqui, você pode contextualizar uma boa região de oferta, pegar esse trade aqui no topo desse canal, no topo da nossa bandeira, pegando no final da correção para surfar a próxima impulsão de baixa desse ativo. Vamos ver isso tudo agora na prática. Eu estou aqui no áudio JPY, no tempo de gráfico de 15 minutos. O mercado, ele vinha trabalhando uma estrutura de alta, até que ele veio aqui descendo, rompeu esse último fundo válido dessa estrutura altista, revertendo a tendência que vinha de alta para uma tendência de baixa. Então, agora eu fico de olho nas operações vendedoras para poder surfar essa nova tendência do ativo. Então, eu vi aqui que ele fez essa forte impulsão de baixa e aqui embaixo eu comecei a observar que ele começou a corrigir aqui, ó, em formato de uma certa bandeira. Então, eu já vou deixar marcado aqui o preço, desse fundo até esse fundo aqui, ó, clonando aqui nesse topo em cima,
tá? Onde que eu vou buscar a minha região de oferta? Eu estou vendo que aqui mais acima eu tenho esse candle positivo que antecedeu essa impulsão de baixa. Então, essa vai ser a minha regiãozinha de oferta, e assim que o mercado tocar no topo do canal, junto com essa região de oferta, eu posso efetuar uma venda visando a queda desse ativo. Vou te mostrar aqui posteriormente para ver como que o mercado sucedeu depois dessa minha análise. Acabei de soltar o replay, como você pode ver, o mercado ele cravou no topo do canal, junto com a minha região aqui de oferta, e desenvolveu aí uma forte queda, inclusive caiu reto até ali embaixo. Se eu tivesse pego uma venda aqui nesse ponto, no topo do canal, junto com a região de oferta, ó, colocado o meu stop aqui nesse último topinho e surfado toda essa queda que ele fez reto até aqui embaixo, seria um trade para me pagar aí mais de 6 vezes, quase 7 vezes o risco-retorno. Então, mais uma vez, a força que tem esses padrões é algo assim surpreendente na frente do gráfico, porque você alinhando isso com um bom contexto, você consegue pegar operações super lucrativas. E para fechar, nós temos os padrões triangulares. Uma coisa que você precisa ter em mente é que todo triângulo ele vai te dar uma ideia sempre de continuidade, nunca de reversão. Então, nós temos 3 tipos de triângulos, que são esses daqui que eu desenhei para você. O primeiro tipo é o nosso triângulo ascendente. Ele é caracterizado por ter topos nivelados e fundos ascendentes, um fundo acima do outro. Já o triângulo simétrico, ele é caracterizado por ter topos descendentes, fundos ascendentes, convergindo aqui para um ponto central, beleza? Então, essa é a estrutura do triângulo simétrico. E o nosso último triângulo é o triângulo descendente, caracterizado por ter topos descendentes, um abaixo do outro, e os fundos dele são nivelados, beleza? Então, essas são as estruturas de cada triângulo aí separadamente, e todos, como eu te falei, vão sempre te indicar uma ideia de continuidade e nunca de reversão. Vamos observar isso tudo aqui agora na frente do gráfico. Eu estou aqui no EURUSD, o mercado ele vem trabalhando aqui em uma tendência de alta, e aqui nesse momento, nessa estrutura, o que ele está configurando para mim? Ó, pegando essa LTB desse topo até esse topo, esses topinhos aqui mais abaixo, certo? Temos uma linha de LTB. E aqui embaixo, se você observar e se você traçar bem, ó, nós temos aqui uma regiãozinha de fundos nivelados. O que isso aqui representa para mim? Esse daqui, ó, essa estrutura que o mercado apresentou nesse momento, nada mais é do que um triângulo descendente, topos descendentes e fundos nivelados. O que tende a acontecer depois do aparecimento, digamos assim, dessa estrutura? O mercado ele tende a continuar subindo. Vou soltar o replay para você acompanhar comigo o que aconteceu depois que o mercado formou aí o nosso triângulo descendente. Soltando o replay, ó. Perceba que ele fez aí uma alta bem significativa depois do aparecimento aí do triângulo na frente do gráfico. Então, você vê que é um padrão extremamente forte. Vamos aí para mais um exemplo para você poder fixar muito bem aí esse conteúdo. Estou agora no AUDUSD, o mercado vem trabalhando em uma tendência de baixa. E aqui, ó, nesse momento aqui atual do preço, vou aproximar bem para você analisar bem a estrutura. O que o mercado está fazendo aqui nessa estrutura, né, que ele apresentou? Ele está formando aqui, ó, fundos ascendentes, certo? Fundinhos ascendentes e topos descendentes convergindo para um ponto central. O que essa estrutura representa para mim? Nada mais é do que um triângulo simétrico. Um triângulo que, assim como os outros, indica continuidade. Então, se eu estou vendo que o mercado está caindo e ele apresentou para mim essa estrutura, eu jamais vou pensar em uma compra, eu vou pensar somente em vendas. Eu vou soltar o replay para você ver que depois da formação desse triângulo simétrico, ó, o mercado ele continuou desenvolvendo aí essa forte
queda no ativo, voltou para corrigir e continuou caindo. Então você consegue observar, ó, caiu até aqui embaixo. Você vai sempre pensar, viu o triângulo? Se o mercado está vindo de uma tendência de alta, viu o triângulo aparecendo, você vai pensar em comprar para poder conseguir surfar uma próxima impulsão de alta do ativo. Se o mercado está caindo, começou a triangular, seja ele um triângulo ascendente, simétrico ou descendente, você vai começar a pensar, como nesse caso aqui, em vendas para surfar a próxima impulsão de baixa desse ativo. Sempre observando que os triângulos e todos os padrões que eu te mostrei aqui nesse vídeo representam a continuidade da tendência que o ativo vem trabalhando. E nesse vídeo eu consegui te mostrar a força dos padrões de continuidade, alinhando aí a teoria com a prática. E se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo. Seja o seu comentário uma sugestão, uma dúvida, uma crítica construtiva. Deixa o seu curtir também, compartilha e ativa o sininho de notificações, porque semanalmente eu venho trazendo muito conteúdo de qualidade por aqui e eu não quero que você fique de fora. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo.